Bom dia, Kellen. Bom dia. Vou dar um pouquinho para ver se chega mais alguém para a gente poder começar. Então, como eu havia dito para vocês na aula anterior, né, vamos dar uma sequência hoje em física, a gente termina lá a gravitação universal e nós encerramos esse tópico, né? Que aí fica um pouco mais tranquilo para a gente. Então vamos lá. Acho que é isso aí. Deixa eu ver o que eu tô aqui. Esse aqui mesmo. Nós paramos na terceira lei de Newton, na terceira lei de Kepler, fizemos esse exercício. Isso aí, nós fizemos esse exercício, né? Chegamos à nossa resposta. Show. Tem mais um? Ah, não fizemos esse também. Isso nós já fizemos, né? Você viu? Vocês, perfeito. Concluímos esse exercício, né? Entendemos? Eu fiz até o desenho para vocês. E como que isso já caiu no Enem? Né? Como que isso já caiu no Enem? Como que isso foi abordado pelo Enem? Então, olha só uma questão do Enem. Sabe-se que a posição do Sol, que a posição que o Sol nasce ou se põe no horizonte, muda de acordo com a estação no ano. Olhando-se em direção ao poente, por exemplo, para um observador do hemisfério sul, o Sol se põe mais à direita no inverno do que no verão. Então quer dizer que muda a posição em relação do pôr do Sol em relação às estações do ano. O fenômeno descrito deve ser a combinação de dois fatores: a inclinação do eixo de rotação terrestre e a... E aí? A letra A fala precessão do periélio terrestre, translação da Terra em torno do Sol, nutação do eixo de rotação da Terra, precessão do eixo de rotação da Terra, rotação da Terra em torno do seu próprio eixo. E aí, galera, olha só a translação da Terra em relação ao torno do Sol. Essas estações do ano. Então, de acordo com a posição da Terra, então quando você está lá, não, vamos pensar, de acordo com quando você está no verão, você está mais próximo do Sol do que quando você está no inverno. Então quer dizer que você viu que a posição do planeta em retorno do Sol ele muda? Então quer dizer que isso influencia para a gente em relação a, foi assim que o Enem cobrou. Então o Enem, né, o Enem é muito tranquilo. Essa palavra precessão aí quer dizer que é o movimento vagaroso de rotação de um corpo celeste. Aquele movimento de rotação. Gente, muito fácil, né? Muito fácil. Hoje tem gol de Gabigol. Isaac Newton. Cara, vocês perceberam que até agora, em nenhum momento, a gente discutiu sobre por que esses planetas orbitam o Sol, o que acontece, porque nós sabemos que para todo movimento tem uma causa. A gente estudou simplesmente o movimento dos planetas em torno da Terra, o movimento dos satélites naturais e artificiais, de acordo com a primeira, segunda e terceira lei de Kepler, mas a gente em nenhum momento se preocupou com o que causa esse movimento. Né? Kepler colocou lá e, tipo assim, tá aí. Ah, mas por que isso acontece? Ele não explicou. Se tivesse a explicação dele, no final só aparece e fala assim, Deus quis assim e acabou. Quando a gente não consegue explicar alguma coisa, a gente fala que é a vontade de Deus. Né? O insucesso, o sucesso, tudo nós colocamos a culpa em Deus.
E se fosse perguntar para Kepler por que que os planetas se movimentam em órbitas, por que que os período de translação em torno do Sol é diferente, ele ia explicar porque Deus quis assim, né? Então tinha que ter um cara que teria que explicar isso, né? Colocar isso em fórmulas matemáticas, em explicações científicas, para que a gente pudesse falar o seguinte: opa, agora eu entendi por que que a Terra orbita o Sol, não o Sol orbita a Terra. Agora eu consigo entender. E Newton, então, propôs o que nós chamamos de lei da gravitação universal. Nessa lei da gravitação universal, ele diz que todos os corpos no cosmos se atraem, e essa força ele chamou de força de atração gravitacional, e essa atração ela é diretamente proporcional às suas massas e inversamente proporcional ao quadrado daqueles raios médios, ou seja, das distâncias que os separam. Então ele quer dizer o seguinte, olha, a Terra atrai o Sol atrai a Terra na proporção diretamente das suas massas, do produto das suas massas, a massa do Sol, a massa da Terra, dividido pela distância que os separam ao quadrado. Isso é a lei da gravitação universal. Meu Deus. Isaac Newton, tentando, né, melhorar essa forma, que ainda estava numa relação de proporcionalidade, eu precisava de ter algo, alguma coisa. Ele vai mexendo nessas fórmulas. Então, nós temos aqui o nosso planeta Terra, bonitão, né? Vamos colocar aqui a nossa Lua, também bonitona. A Lua estava bonita essa semana aí, né? Nossa, tá sensacional. Vamos colocar aqui, né, o centro desses dois, né, desses dois corpos, né? E aí nós vamos ver a distância que os separam. Pensando nessa distância que os separa, então quer dizer que a Terra atrai a Lua e a Lua atrai a Terra. Toda ação corresponde a uma reação de mesmo módulo, mesma direção em sentidos opostos. Show? Professor, então por que quem se move é a Lua e não a Terra? Devido à inércia. A inércia da Lua é menor do que a inércia da Terra. Por isso que a Lua se movimenta e não a Terra em torno da Lua. A Lua em torno da Terra, não a Terra em torno da Lua. O contrário acontece com o Sol. Então, galera, né? Então, como já falei, isso todo é um par de ação e repulsão. E cálculos experimentais, cálculos matemáticos propostos também por Albert Einstein, ele chegou a uma definição dessa constante da gravitação universal. Então, constante gravitacional universal, que é esse G. Esse G vale 6,67 vezes 10 elevado a 11 newton metro quadrado por quilo ao quadrado. Isso é uma constante. Isso é uma constante. E essa constante será sempre dada em qualquer exercício. É uma constante universal. Então, se eu quero calcular a força de atração gravitacional entre qualquer dois astros do nosso sistema, do nosso universo, eu vou usar essa constante. Gente, eu não conheço a outra parte do universo. Então, quer dizer que eu vou achar que essa constante serve para qualquer coisa. Até que me prove o contrário. Ela funciona para o nosso sistema solar. Professor, não sei se eu não sei, eu não conheço outros, não apliquei ela em outro ainda. Nós estamos conhecendo o nosso universo. Eu nem consigo afirmar que eu estou sozinho aqui nesse universo. E esse valor, gente, corresponde à força gravitacional existente entre duas massas de 1 quilograma distanciadas por 1 metro. Então, isso foi um cálculo experimental. Então, a partir de agora, quando caso eu queira calcular a força de atração gravitacional entre dois planetas, entre um satélite e um planeta, entre o planeta e o Sol, basta eu calcular o seguinte, ou entre duas pessoas. Eu quero dizer que nós aqui estamos nos atraindo diretamente proporcional à minha massa e à massa de uma outra pessoa e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. Por isso que eles falam que os gordinhos são mais amorosos, porque os gordinhos são mais fortemente atraídos. Se maior massa, maior a atração gravitacional. Tá? Os gordinhos são mais atraídos e mais atrativos. Presta atenção nisso aí. Hein? Olha o que eu estou falando, eu sei do que eu estou falando. A física explica isso. Ó. Se ele tem maior massa, maior atração gravitacional. Perfeito? Ah, viu? Tudo se explica. Ah, e a grandeza, não se esqueça, 6,67 vezes 10 a menos 11. Mas o exercício é fornecer isso para a gente. Galera,
Então, pensando no planeta Terra, está aqui girando para a gente. Pensando em qualquer um corpo de massa 2, suponhamos você, eu ou qualquer outro objeto sobre a superfície terrestre, ele será atraído diretamente proporcional à sua massa e inversamente proporcional ao quadrado da distância que o separa esse centro gravitacional da Terra. Mas nós já aprendemos que essa força de atração gravitacional é o próprio peso? E nós já sabemos que esse peso é massa vezes gravidade, correto? Então, e como é que eu calculo essa força de atração gravitacional? Nós aprendemos que a lei da gravitação de Newton é essa constante universal, 6,67 vezes 10 a menos 11. O produto das massas, massa da Terra e massa desse corpo, que está na superfície terrestre, dividido pelo raio ao quadrado. E como é que eu calculo o peso desse corpo? A massa dele vezes a gravidade. Dá para simplificar isso aqui, eu vou cortar a massa desse corpo, que está de um lado e do outro. Então, quer dizer que a gravidade de um planeta... Então, quer dizer que a gravidade de um planeta é diretamente proporcional à sua massa e inversamente proporcional ao quadrado do raio desse planeta. Ah, professor, então quer dizer que se a Terra fosse constituída por outros materiais, principalmente em seu núcleo, a gravidade poderia ser diferente? Sim. Então, a nossa gravidade, o nosso 9,8, está relacionado à massa da Terra e o raio da Terra. Por quê? Se a massa da Terra dobrasse, fosse constituída por outros elementos, fosse o dobro, a nossa gravidade seria o dobro. Se a massa fosse a metade, a nossa gravidade seria a metade. Agora, se o raio da Terra fosse o dobro do tamanho da Terra, se fosse o dobro do tamanho que ela é hoje, a nossa gravidade não seria só 2 vezes menor, seria 4 vezes menor, porque é uma relação exponencial. Se eu dobro o raio, diminui 4 vezes a gravidade. Se eu triplico o raio, minha gravidade cai 9 vezes. Então, quer dizer que se a Terra, no momento da sua criação, no momento da sua formação, o que quer que vocês acreditem, ou em ambos, ou em um ou em outro, se ela fosse feita um pouquinho maior, a nossa gravidade era um pouquinho menor. Se ela fosse, ao invés de ter esses elementos que compõem a sua crosta terrestre, fosse, né, em seu núcleo, principalmente, seu núcleo, ferro, cobalto e níquel, se fosse constituído por outras coisas, algum elemento metálico mais pesado, nós teríamos uma gravidade maior. E, consequentemente, isso influenciaria em tudo. No tamanho das coisas, das árvores, nosso tamanho, em tudo, iria influenciar em tudo. Inclusive, no nosso sistema epitelial, por exemplo, nós teríamos, se a gravidade aumenta, aumenta a pressão atmosférica. Se aumenta a pressão atmosférica, eu tenho que ter uma resistência maior para essa pressão atmosférica. Então, iria alterar completamente a vida aqui na Terra. Então, não posso esquecer que a gravidade de qualquer planeta ou de qualquer satélite é diretamente proporcional à massa e inversamente proporcional ao raio ao quadrado. É uma relação exponencial. Galera, isso. Professor, então agora que eu estou conseguindo entender por que à medida que eu elevo a minha altitude, a minha gravidade diminui. Por quê? Se a minha gravidade é igual à minha constante, 6,67 vezes 10 elevado a menos 11, a massa da Terra não muda se esse corpo foi elevado a uma determinada altura. Mas a distância dele ao centro gravitacional da Terra vai mudar. Então, agora eu não vou usar só o raio da Terra, eu vou usar o raio da Terra mais a altura que ele está. Então, quer dizer que esse meu denominador vai aumentar. Se esse meu denominador aumenta, a minha gravidade diminui. Por isso que quanto mais alto, menor a minha gravidade. Então, eu vou anotar aqui que a minha gravidade ela é inversamente proporcional à minha altitude. Galera, lembra que nós falamos que a Terra não é esférica? Ela é achatada nos polos? Então, você concorda que, se eu falar para você que essa distância desse polo ao centro gravitacional
valer x, e desse centro gravitacional aqui, ó, na linha do Equador, falei y, x é diferente de y. E essa distância x, que é dos polos, ela é menor do que a distância na linha do meu Equador. Então, eu posso dizer que a gravidade lá nos polos da Terra, ela é maior, já que a minha distância ao centro diminui, ela é maior do que a gravidade no Equador. Então, à medida que eu aumento a minha latitude, lembra que as minhas latitudes aumentam para os polos, então aqui mais, aqui é latitude. Então, à medida que a minha latitude aumenta, o que acontece com a minha gravidade? Também aumenta. Então, minha gravidade, ela é diretamente proporcional à minha latitude. Ah, professor, então quer dizer que se eu pegar uma balança e eu pudesse ir lá para o Polo Norte, medir a minha massa lá, né? Medir minha normal. Lá no Polo Norte, ela vai ser diferente do que eu medir aqui sobre a linha do Equador. Se eu for lá para Quito, por exemplo, lá na capital do Equador, e medir lá, vai ser diferente. Lá no Polo Norte, vai dar uma medida maior do que aqui na linha do Equador. Por isso que quando a gente quer lançar algum objeto ao espaço, o que nós fazemos, né? Os homens fazem, eles se direcionam ao próximo à linha do Equador para diminuir essa gravidade. Nós vamos aprender hoje por quê. Né? Nós vamos aprender hoje por quê que a gravidade menor vai influenciar nessa minha velocidade de fuga. Eu tenho que fugir desse campo gravitacional, senão eu não consigo deixar a Terra. Eu vou subir, e a hora eu vou voltar. A não ser que eu fuja desse campo gravitacional. Galera, fala para mim se vocês entenderam até agora o que eu disse. Ou se ficou tudo assim, blá, tudo embolado. Fala para mim, conversa comigo aí. Ei, som, testando o som. Igual aquele cara, aquele áudio que vazou. Tô doido para escutar isso aqui. Som, testando, som. Tá todo mundo doido para ir para a noite aí. Já pensou? Primeiro show de Linhares. Léo Santana com Denis. Olha que doideira. Vixe, som. Já pensou lá na exposição, Léo Santana dançando e depois Denis para fechar o negócio, hein? Que loucura. Vai ser uma reedição do Guriri, né? Ah, rapaz, que doideira vai ser. Não, vamos se jogar nesse negócio, hein? Não, vamos para cima. Já tá, mano, show. Abertura, Léo Santana. E fechamento, DJ Denis. Rapaz, vai ser louco lá. Vai ficar pequeno. Linhares vai ficar pequeno. Saímos da pandemia. Vou detetar a camisa. Eu venci Covid-19. Rapaz, isso é uma doideira. Ninguém vai segurar J10 lá dentro, não, tá? Deus, não tô brincando, não. Tô falando na moral, vou me jogar. Gente, nosso campo gravitacional ele vai diminuir de intensidade conforme a distância que nós nos encontrarmos em relação a esse centro gravitacional desse planeta. Então, quer dizer que ele tem um determinado limite, né? Essa gravidade vai diminuindo, até que ele se torne zero, né? A resultante, porque quando você está num vácuo, eu não posso falar que a gravidade é zero. A resultante das forças de atração gravitacional que atuam sobre você é zero. Porque tem outros astros lá, outros planetas, outros satélites que vão estar te atraindo. Só que naquele ponto que você está, se a sua sensação de gravidade zero, é porque a força resultante gravitacional em você é zero. É como se um puxasse para um lado, outro para o outro, aí ninguém puxa para lado nenhum. Você fica com uma sensação de gravidade zero. Só para vocês terem uma ideia, né? Se nós tivermos aqui o raio da Terra em torno de 6.000 quilômetros, só para vocês terem uma ideia, seria em torno de 9,8. À medida que eu vou aumentando, se eu quase que dobrei, de 6 para 13.000, é quase o dobro dessa distância. A minha gravidade caiu 4 vezes, 4 vezes. Tá vendo, Eu quase que tripliquei. 6 vezes 3 daria 18, aqui está 19.500. Se eu triplicar a minha distância, olha, a minha gravidade caiu 9 vezes, Olha lá, 1,1.
Então, à medida que a gente vai distanciando, né, vou tendo uma sensação de gravidade cada vez menor, menor, menor em relação ao centro gravitacional da Terra. Tá? Estou mostrando para vocês. Só para a gente ter uma ideia como que a massa influencia nessa gravidade, só para vocês terem uma ideia, que não é só a massa, também o raio, e o raio influencia muito mais que a massa. Então, só para vocês terem uma ideia, a massa em relação à da Terra. Então, quer dizer que o Sol é em torno de 32, quase 33 vezes maior do que a Terra em massa. Tá? Só que o campo gravitacional lá é 2,34, 234. Ó, na Lua, 1,7, Mercúrio, 2,8, Vênus, 8,9. Você fala assim, pô, professor, mas a massa de Vênus é menor do que a massa da Terra, 0,8 massa da Terra. Só que o raio é menor. Né? O raio também é menor. Então a massa diminui, mas o raio diminui, a gravidade ficou praticamente quase a mesma coisa. Olha em Marte. A Marte tem uma massa 10 vezes menor do que a massa da Terra. O raio dele também é menor, ele é menor do que a Terra, mas mesmo assim, olha só, a gravidade 3,9. Olha Júpiter, gravidade 25, campo gravitacional, né? Newtons por quilograma. Saturno 10,9, Urano 11, Netuno 10,6, Plutão, que não é mais planeta, foi rebaixado, está lá 2,8. Uma questãozinha para a gente discutir, depois a gente vai fazer algumas questões do Enem, para a gente terminar, e vamos partir para o nosso segundo áudio, né? Daqui a pouco, né? A gente difícil, nós estamos bem mesmo. E a gente está bem, tá? Eu vou fazer o seguinte, né? Quando a gente retornar desse recesso aí, eu vou pegar uma semana só com química para a gente tentar adiantar a química aí. Vou dar uma segurada em física para a gente poder ficar de boa também em química, tá? Em 7 de julho de 2016, 3 astronautas partiram do Cazaquistão rumo à Estação Espacial Internacional, ISS, na sigla em inglês. Para uma missão que durou 4 meses. Nesse intervalo de tempo, a ISS e seus 3 tripulantes giraram em torno da Terra em movimento circular e uniforme com altitude constante. Durante os 4 meses da missão, considerando as forças de atração gravitacional exercidas pela Terra sobre a nave e sobre os astronautas, as acelerações quais ficaram submetidas à nave e um dos astronautas, a é correto afirmar que. Então, vamos resumir, então. Então, ele falou assim que durante os 4 meses de missão considerada as forças de atração gravitacional exercida pela Terra sobre a nave, ele chamou de FN. Então, qual é a força de atração gravitacional que a Terra exerceu sobre a nave? FN. E depois, sobre as forças sobre um dos astronautas. Depois, as acelerações quais ficaram submetidas à nave e depois qual é a aceleração que os astronautas ficaram submetidos. Então, tem uma associação aí para a gente fazer. Então, vocês acham que a força que a Terra exerceu sobre o astronauta é maior ou menor do que ela extraiu sobre a nave? Depois, as acelerações eram iguais, maior ou menor? E aí, nós vamos marcar a nossa alternativa. Opa! Professor, por que a força da nave é maior do que a força que age sobre astronauta? Gente, força não é diretamente proporcional à massa? Mesmo ele estando a uma altura qualquer, ainda existe a força de atração gravitacional e ainda ela é diretamente proporcional à massa, porque aquilo é lei da gravitação universal. Então, como a nave tem uma massa maior, logo a força é maior. Professor, por que as acelerações são iguais? Gente, não se esqueçam que lá na gravidade a massa do corpo não entra. Lembra que nós cortamos? Massa, que a força de atração é igual ao peso, a gente corta a massa. O que sobrou? Que essa aceleração que ele está falando é a aceleração da gravidade. E ela é dependente exclusivamente da massa do meu planeta e da massa e do raio de distância. Como esse cara e essa nave estão na mesma distância da Terra e a massa da Terra não mudou, eles estão submetidos à mesma aceleração. Questão difícil, tá? Ó, difícil para pensar. Galera, eita merda. Como que isso cai no Enem, né?
Junassi, pô, tá, e no Enem, como é que isso vai cair? Tá? Como é que isso cai no Enem? Gente, teve essa questão do Enem. E essa questão tá na matemática, velho. Porra, tá na matemática. Tem uma questão dessa que já caiu na matemática, você acredita? Na matemática, isso foi no ano de 2018, 2017. Uma questão que eu desse na matemática, que fudeu todo mundo. Né? Estava na matemática, a intenção é que era trabalhar com funções. Tá? Então, a lei da gravitação universal de Isaac Newton estabelece a intensidade da força de atração entre duas massas. Ela é representada pela expressão. Ele trouxe a expressão para a gente. Sendo M1 e M2 as massas dos corpos, D a distância entre eles, G a constante universal da gravitação, F a força que um corpo exerce sobre o outro. O esquema representa as trajetórias circulares de 5 satélites de mesma massa orbitando a Terra. Então, tem um satélite A, B, C, D e E. O que acontece aí nesses satélites, gente? Nós estamos percebendo que, já que as massas são iguais, então quer dizer que a massa da Terra. Então, esse produto aqui em cima, ó, deixa eu pegar o pincel, esse produto aqui em cima vai dar sempre o mesmo para todos. Que é a massa da Terra, a massa do satélite, ele falou que é as mesmas, e a constante da gravitação universal. Né? O que vai mudar é a distância. Então, nós aprendemos que força e distância são inversamente proporcionais. Então, quem tem mais distante tem força menor. Show? Quem tem mais distante tem força menor. Só que olha só, gente, como é uma trajetória circular, você acha que quando A estiver aqui, essa distância vai ser diferente? Não. Quando A estiver aqui, essa força vai ser diferente? Não, porque as distâncias são as mesmas. É uma trajetória circular. E fala no texto, ó, trajetória, aqui aumenta, esquema de trajetórias circulares. O raio de distância vai ser o mesmo. Então, a minha força que atua em A não vai mudar. Né? Não vai mudar. Não vai mudar. Então, eu não posso utilizar nenhum gráfico crescente, nem decrescente, nem exponencial, porque a força não vai mudar em função do tempo. Para cada planeta, para cada satélite, não. Então, isso me faz excluir 3 alternativas. E nós já sabemos que força e distância são inversamente proporcionais. Quem está mais distante tem menor atração, menor força de atração gravitacional. Então, como A está mais distante, A vai ser atraído com menos intensidade. Como E está mais próximo, E vai ser atraído com mais intensidade. Isso sobra para a gente somente uma alternativa. Fala para mim se vocês entenderam essa questão aqui. Está de boa? Fala para mim aqui, como é que nós estamos aqui? Ô, professor, se Oi. o A ele tá mais distante, logicamente precisaria de mais força, não? Pra, tipo, aproximar ele? Não, eu não estou querendo aproximar, ele está numa órbita estacionária. Eu quero que ele permaneça ali estacionado, aí, só circulando. Eu não quero trazer ele para a Terra, não quero que ele caia na Terra. Ele vai ficar ali orbitando, circulando. Show? Então, se você tivesse assim, por exemplo, oceano, claro que teria momentos, o Anthony. Se eu não fosse considerar uma trajetória circular, eu teria momentos de alteração de gravidade. Claro que eu poderia ter, sim, poderia ser momentos. Não em relação. Aí eu tenho que pensar em relação ao seguinte, né? Aí entra questões místicas, mas questões também exatas. Como nós, em algum momento, né? Vamos pensar no periélio, no afélio, em algum momento nós estamos mais próximos ou mais distantes, mas se bem que Newton se baseou na distância média, mas se eu fosse pensar nas distâncias entre Sol e planetas, elas são modificadas automaticamente, também essa minha força gravitacional seria modificada no decorrer da sua trajetória. Tá? Mas isso jamais será abordado para vocês, né, nessa situação de nível médio. E, quiçá numa universidade, a não ser que você faça a astronomia ou você está estudando astronomia em algum curso específico. Mas, quiçá, isso será levado em consideração, tá?
essas distâncias médias sendo alteradas. Beleza? Galera, eu acho que tá de boa aqui, né, nessa parte. Agora, galera, na capa do... Nenhuma das páginas do livro de de Isaac Newton, desculpa, ele disse o seguinte, isso é conhecido como canhão de Newton. Se eu jogasse um objeto com uma determinada velocidade, ele lança um lançamento horizontal. Joguei, ele vai cair. Joguei, se for aumentando a velocidade, o seu alcance se torna cada vez maior, concorda? Então, ó, joguei com a velocidade, o seu alcance, puf, ele caiu aqui. Joguei com uma velocidade um pouquinho maior, ele aumentou. Chega uma hora que eu vou jogar com uma velocidade tão grande que ele vai cair sempre aqui, ó, cai sempre no vácuo, ó, cai, 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 cai. Então, na realidade, gente, esses satélites que estão orbitando a Terra, eles estão caindo. Só que ele cai aonde? Ele cai sempre na onde que não tem planeta. Então, eles estão caindo em torno da Terra. E isso ainda, quem fez isso foi Newton. Claro que na época ele não tinha tecnologia para fazer isso, cara. Ele não tinha tecnologia para fazer isso. Deixa eu mostrar para vocês o canhão de Newton agora. Mas isso estava no livro dele. Claro que depois, né, vocês estudaram isso sobre Guerra Fria, né, sobre essa questão da história do Sputnik, né, de vários outros, um homem tentando orbitar satélites, a ideia passou de Isaac Newton, né, do seu canhão. Tem um canhão de Newton aqui, vou mostrar para vocês. Centro de gravidade, equilíbrio. Nem para ter um... Passou, professor. Tava lá Passou? em cima. Uhum. Tá perto da gravitação aqui? Canhão de Newton. Ali, ó. Nesse aí. Aqui. Projeto horizontal. Show. Então, gente, olha só. Então, ó, olha a minha velocidade. Eu vou jogar. Caiu. Jogar com a velocidade 2. Velocidade 3. Estou vendo que à medida que aumenta minha velocidade, aumenta meu alcance. Nós já aprendemos disso. Né? Nós já aprendemos que para um lançamento horizontal, deixa eu pegar o pincel aqui. Para um lançamento horizontal, o meu alcance vai ser igual a essa velocidade, ó, vezes meu tempo de queda. Então, quer dizer que o meu alcance vai aumentar à medida que aumenta a minha velocidade. Então, chega uma hora que a minha velocidade está tão grande que esse alcance é tão grande que esse objeto é como se ele caísse no vácuo. Vou aumentando aqui, só para mostrar para vocês. Ó, cada vez maior, cada vez maior. Coloquei meu satélite para orbitar. Então, quando esse satélite está em órbita, não quer dizer que não atua a gravidade sobre ele. Está atuando a gravidade sobre ele. Claro que está atuando. Ele não está isento de gravidade lá. Ele está o quê? Orbitando o nosso planeta. Prof, Oi. então isso é empoderabilidade? Se o cara, se dentro isso, uma pessoa aqui dentro vai ter uma sensação de imponderabilidade. Peça uma tripulado, por exemplo. Se eu fosse uma estação espacial tripulada, eles teriam sensação de imponderabilidade. A imponderabilidade não acontece só no ar. Se você, por exemplo, estiver no elevador, e esse elevador, lembra que eu já discuti isso com vocês, se eu cortar a corda do elevador e você cair com uma aceleração igual à aceleração da gravidade, você não vai ter a normal. Logo, você vai ter uma sensação de ausência de peso. Isso é imponderabilidade. É percepção de ausência de peso. Mas você tem peso, só que você não está tendo esse feedback do seu peso, porque você perdeu o seu normal. Você está caindo com uma aceleração igual à aceleração da gravidade. A gente consegue colocar, né, se eu aumento a minha velocidade, ele pode fugir do nosso campo gravitacional. Tá? Então, isso tem que ser bem calculado, existem cálculos para isso. Claro que vocês não vão fazer astronomia, né? Mas não sei se vocês têm essa ideia.
Mas o que eu estou calculando aqui é a nossa velocidade mínima para que esse cara consiga sair e orbitar a nossa Terra. Então, essa nossa velocidade é chamada de velocidade orbital. E essa velocidade orbital, então o que eu fiz? Eu falei que qual é a força resultante? Ele está orbitando, é a minha força centrípeta. Quem é a minha força centrípeta? No mv² sobre o raio? Perfeito? E quem é o meu peso? Né? Massa vezes gravidade? Então quer dizer que se essa força centrípeta for igual ao peso, esse cara vai orbitar esse planeta, esse satélite, o que quer que seja. Então a gente corta massa a massa, sobrou para a gente que a velocidade ao quadrado. Né? Eu peguei a distância, né, determinada esse raio que eu quero colocar ele, né, para orbitar, a distância que eu quero que esse cara fique da Terra, por exemplo, né? E coloquei ali. Cara, como que eu vou calcular a gravidade? Nós já calculamos isso, né? Gm sobre d ao quadrado. Então a gente cortaria d com o quadrado do d da fórmula da gravidade, que sobraria para a gente que a minha velocidade orbital é igual a raiz quadrada de 6,67 vezes 10 a menos 11, vezes a massa do planeta, no caso aqui a Terra, dividido pelo seu raio. Essa é a velocidade orbital. Né? Velocidade de escape. Um grande problema da gente sair da Terra é que ir para um outro planeta é que a gente precisa voltar para a Terra. Não é passagem só de ida. Eles estão vendendo passagem para Marte, mas é só de ida. A gente vai, mas não vai voltar. Nem vou. Estou bem aqui na Terra. Mas levar, Covid para Marte, tá doido? Essa parada aqui. Mas, enfim. Nem, né? Sei lá. Então, vamos pensar. Ah, professor, como que eu vou calcular a velocidade de fuga? Então, suponhamos que você, em algum momento da sua vida, teve a oportunidade de trabalhar numa agência aeroespacial, mais famosona que nós temos aí no mundo aí, é a NASA, mas eu não sei até quanto tempo vai ficar, porque a China também está trabalhando também com essa ciência aeroespacial. Então, a China, em um determinado momento, ela vai, sim, se equiparar devido à mão de obra mais barata, devido a grande número de pessoas, devido à dedicação que eles têm à ciência e tecnologia. Em algum momento, a China também vai equiparar a NASA, alguma agência nacional da China vai equiparar a NASA. Então, isso considera bastante coisa também. A China é uma grande potência em ascensão e ela não mostrou ainda toda a sua capacidade. Então, a gente precisa calcular o que velocidade tem que colocar esse negócio. Porque se eu jogo um objeto para cima, ele volta. Quanto maior a velocidade que eu fazer esse lançamento vertical, mais alto ele vai. Vai chegar uma hora que ele vai tão alto, tão alto, tão alto, tão alto, que ele vai perder a ação gravitacional da Terra. Ou seja, ele fugiu do nosso campo gravitacional. E como que eu faço isso? Né? Como que eu calculo essa minha velocidade de escape? Nós aprendemos que energia mecânica num sistema isolado mecanicamente de energias dissipativas, energia mecânica inicial é igual à final. Considerando que esse cara vai estar tão distante, tão distante, tão distante, que ele não vai ter mais gravidade e, teoricamente, ele não vai ter mais velocidade, porque energia mecânica e energia cinética é mais energia potencial. Se ele fugiu do campo gravitacional terrestre, a gravidade da Terra não atua sobre ele mais. Se ele já perdeu toda a sua velocidade lá naquele ponto que eu quero chegar, eu não tenho mais energia cinética. Então, a energia mecânica final é zero. A minha energia mecânica inicial é a minha energia cinética mais a minha energia potencial. Professor, por que esse sinal negativo aí? Porque eu estou distanciando, teoricamente, deveria ir para o centro gravitacional, só para questão de sentidos. E nós vamos dizer, então, que a minha energia cinética vai ser igual à minha energia potencial inicial desse meu corpo. Dá para eu cortar massa a massa, né? Perfeito? Massa Mzinho, Mzinho. Né? Dá para simplificar isso aí. Eu nem simplifiquei, era para simplificar. Então, esse Mzinho não existe não, tá? E aí, eu posso dizer que a minha velocidade de escape seria o quê? 2G Mzão vezes R. Esquece esse Mzinho que está aqui dentro, tá, gente? Esse Mzinho foi cortado aqui, ó. Ó, senta ripa aqui, senta ripa aqui. Show?
Então, aqui não tem esse mzinho aqui. Eu coloquei, mas não tem. Então, quer dizer que a velocidade de escape depende de quem? Da massa desse meu planeta e depende também do raio desse planeta. Então, planetas maiores, velocidade de escape menor. Planetas menores, velocidade de escape maior. Galera, só vocês terem uma ideia, para eu conseguir fugir do campo gravitacional terrestre, eu preciso de uma velocidade em torno de 11,2 km por segundo. Por exemplo, se eu for para Marte, com uma velocidade de 5 km por segundo, eu já consigo sair. Agora, se eu for para Júpiter, fudeu, eu não vou sair de lá não, vou ficar preso lá. 60,5 km por segundo. Ou seja, são 60.000 metros por segundo. Vou multiplicar isso por 3,6, 18, 21,6. 4 zeros agora. Olha que velocidade que eu precisaria para sair lá de Júpiter. 216.000 quilômetros por segundo. Lembrando que a velocidade do Sol é 340 metros por segundo, né? 340 metros por segundo. Só pra vocês terem uma ideia, porra, velocidade, puta que pariu aí, Jair. Então, se eu for para Júpiter, tchau, tô preso lá. Para Marte dá para sair. Dá para sair. Dá para sair. O problema é porque eu vou fazendo os desacoplamentos, eu vou chegar lá com pouca energia. A energia que eu vou chegar lá vai ser simplesmente para sustentar o meu módulo. E aí eu preciso voltar. Preciso voltar. Então, a ideia é o que eles fazem. Né? A ideia, tá vendo aquele filme Perdido em Marte, retrata bastante isso. O que eles fazem? Eles chegam a Marte e ficam orbitando Marte, perfeito? Então, coloca a sua base espacial orbitando Marte. Então, a ideia seria essa escala, né? Então, você vai, coloca alguma coisa para orbitar Marte. Dessa órbita, você vai para Marte. Você vai com o seu módulo para Marte. Você tem que usar algum mecanismo de energia, por exemplo, energia solar. É uma estratégia, muito bem tratado no filme Perdido em Marte. Depois tem que pegar esse módulo e tem que interceptar esse módulo nessa estação espacial lá de Marte. É aí que dá merda. Porque quando eu desço desse módulo, dessa estação espacial, ela está orbitando Marte. Então eu não posso ir e voltar. Eu tenho que esperar ele dar seu movimento de translação em torno de Marte. E eu tenho que sair e interceptar perfeitamente. Então os meus cálculos têm que ser extremamente perfeitos e precisos. Senão a estação espacial está aqui e eu passo aqui. Eu chego antes ou eu chego depois. Fudeu. Tchau, tchau. Ó, saudações, Terra. Eu não volto mais. Essa é a merda. Tá? Aqui, esse GIF exemplifica pra gente. Tá vendo essas velocidades escapes aqui? Olha só. Só para vocês terem uma ideia aqui, nessas velocidades. Então, quer dizer que eu preciso, em Júpiter, uma velocidade muito maior do que de outros planetas. Você pode ver que é bem lentinho lá, Mercúrio, bem lento. Olha, a Terra já foi. Né? Marte, tá vendo? Lá, se eu fosse orbitar outros planetas, essas velocidades. Ó, Júpiter já foi embora há muito tempo. Galera, nós vimos naquele simulador que eu coloquei para vocês que com aquela velocidade orbital eu consigo ser uma órbita circular. Se eu aumento a minha velocidade, né, eu consigo fazer uma órbita elíptica. Eu mostrei aqui para vocês. Deixa eu mostrar aqui novamente. Ó, 7,9. Olha só, minha órbita está perfeitamente circular. Se eu aumentar a minha velocidade, olha só, a órbita vira o quê? Uma órbita elíptica, tá vendo? Ó, tá uma elíptica que a Terra está ocupando um dos focos, não dá uma circunferência perfeita. Se eu aumento muito a minha velocidade, ó, coloquei 10, agora eu vou colocar aqui 11, ó. Essa é a minha velocidade, seria a velocidade de escape. Ou seja, ele vai embora. Perfeito para vocês? Está muito tranquilo? Gente, Enem não vai pedir para vocês calcularem isso, tá, gente? Deixo bem claro isso para vocês. O Enem não vai pedir para vocês calcular, porque eu tenho que calcular isso aqui, não. Não vai pedir para isso, não. Tá? Não vai pedir para vocês calcular. Só para vocês entenderem. Claro que a teoria pode cair, tá, gente? A teoria pode cair. Gente,
eu ver quanto tempo que eu tenho. Ixi, passei. É rapidinho aqui. Eu acho que vou fazer a do Enem, que aí a gente fecha a nossa aula de hoje. Acabou a gravitação universal, ó. Fechamos nossa mecânica com sucesso. A característica que permite identificar um planeta no céu é o seu movimento relativo às estrelas fixas, tá? Se observarmos a posição de um planeta por vários dias, verificaremos que sua posição em relação às estrelas fixas se modificam regularmente. A figura destaca o movimento de Marte observado em intervalos de 10 dias registrados na Terra. Tá, então, tá vendo? Marte, ele foi... Essa situação louca de Marte. Qual é a causa da forma da trajetória do planeta Marte registrado na figura? Aí ele fala assim, a maior velocidade orbital da Terra, que faz com que em certas épocas ela ultrapassa Marte, ela falou assim, olha, a velocidade que a Terra orbita o Sol é maior do que a velocidade que Marte orbita o Sol. B. A presença de outras estrelas faz com que sua trajetória seja desviada por meio da atração gravitacional. A órbita de Marte em torno do Sol possui uma forma elíptica mais acentuada que a dos demais planetas. Em algum momento, alguém do ensino médio falou alguma coisa para você sobre isso? Ó, dessas três, já tem duas completamente fora. A atração gravitacional entre a Terra e Marte faz com que este planeta apresente uma órbita irregular em torno do Sol. Em algum momento, você acha que esse trisquinho de atração gravitacional que a Terra exerce sobre Marte vai fazer influência em relação ao Sol? A proximidade de Marte com Júpiter em algumas épocas do ano faz com que a atração gravitacional de Júpiter interfira em seu movimento. Gente, você pega uma questão dessa e fala, puta que pariu, estou estudando astronomia. Tá de sacanagem comigo, né, gente? Tá de sacanagem comigo. Tá de sacanagem comigo, né, gente? Questão muito fácil. Para de ficar viajando, bicho. Para de ficar viajando as questões do Enem. As questões são muito tranquilas. Pô, mostrei inclusive para vocês o simulador para vocês. Vocês viram lá que a velocidade que a Terra, quantos dias que a Terra demora para dar uma volta em torno do Sol? Vocês viram lá Vênus, viram Mercúrio, viram Marte. Eu mostrei isso para vocês. Então tá de sacanagem com a gente. Não pode ficar viajando numa questão dessa. Terminamos a mecânica, né? E aí eu fico uma frasezinha para a gente da mecânica. A mecânica assusta todo mundo. E aí vocês vão ver outros assuntos que são muito mais tranquilos. Então, quando a gente pensa em mecânica, a gente pensa assim, né? Aqui um GIF falando que se o Enem fosse um filme, o que eles achariam, os alunos acham, né? Colocar ali o nome, o que eles acham que seria esse filme. Então, Breaking Bad, Corrida Mortal, né? De Volta para o Inferno, Jogos Vorazes, Velozes e Furiosos, né? Corra que o Enem vem aí, Corrida Mortal, De Volta para o Inferno, essas coisas aí. Então, o Enem não é algo nada agradável para vocês, né? E aí eu acho que vocês estão prontos para fazer as 3 ou 4 questões de mecânica que tem no Enem. Eu não posso desistir da mecânica. Então, sempre façam questões relacionadas à energia. Nunca se esqueça das questões relacionadas à energia. Tipo, trabalho, energia cinética, energia potencial, conservação de energia, leis de Newton e suas aplicações, choques e quantidade de movimento. Esse é o caminho o caminho das pedras para que vocês consigam chegar a uma nota boa no Enem. Teremos 3 ou 4 questões de física no Enem, de mecânica. Essas 3 ou 4, a gente ia estudar esses assuntos que eu disse para vocês, nós vamos conseguir acertar 3. Ou seja, se cair 4, 75% da prova de mecânica você acerta estudando simplesmente energia e leis de Newton. Galera, um forte abraço e amanhã vamos para química. Vamos sentar ripa em química também. Não vamos correr da mecânica, tá, gente? Mecânica também lá a gente consegue fazer as nossas questões. Então vamos para a guerra. Agora vem o melzinho na chupeta, ondulatória, óptica, isso aí para vocês vão morrer de rir. Fui! Um abraço!